Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. E como eu já havia prometido, a gente iria trazer aí quadros novos, vídeos para vocês. E esse vídeo, basicamente a gente está começando, né? A gente inicia uma série de vídeos aqui no canal TRP, onde a gente tem como base sempre absorver um conselho, tá? Para quem não conhece, esse deck é o deck Sussurros de Ganesha, onde inclusive eu fiz um review e um unboxing aqui muito rápido no canal, mostrando cada carta e o quanto elas são belas, essas cartas. E eu tenho sempre costume, e eu preciso dizer isso antes da gente começar, né? Eu tenho sempre o costume de, na segunda-feira, recorrer a alguns oráculos. Principalmente eu tenho utilizado muito Sussurros de Ganesha para que eu receba um conselho, para que eu comece a semana bem. E no decorrer dos dias, às vezes até mesmo eu recorro a outros oráculos, como por exemplo do Animais Divinos. Então às vezes eu tiro uma carta e reflito, né, sobre o significado, o que aquela carta quer me dizer. E eu decidi trazer aqui para o canal como uma forma até mesmo de que vocês tenham um conselho para iniciar bem a semana, né? Então eu decidi, a partir de hoje, criar uma playlist e criar um quadro novo que é chamado de Sussurros de Ganesha. Bom, eu deixei aqui essa caixinha basicamente para que vocês somente visualizassem aí onde eu até guardo o meu deck, né? Eu tenho utilizado muito esse deck, tenho mais de 6 meses, mais de 7 meses, utilizando constantemente o Sussurro de Ganesha. E eu sempre peço na segunda-feira um conselho. Então, eu vou pedir a você que a partir desse momento aí, para um pouquinho tudo que você está fazendo, para um pouquinho, reflete, começa a entrar aí numa reflexão, sabe, interna, para que a gente possa aí ter um bom conselho e, obviamente, esse conselho ser absorvido por todos nós e também servir para todos nós, ok? Então, a gente vai pedir a Lord Ganesha que nesse momento possa nos abençoar, trazendo um conselho aonde esse conselho vá servir para que a gente tome novos rumos e rumos positivos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que acontece? Então, mentaliza aí, eu vou estar embaralhando cá, ok? E logo em sequência, e as cartas de vez em quando caem, as cartas são grandes, logo em sequência eu vou estar tirando 3 cartas para que a gente possa estar fazendo aí a leitura dos conselhos que o oráculo quer nos fornecer, ok? Esses vídeos sempre eu vou estar gravando nas madrugadas de domingo para segunda, na verdade madrugadas de segunda-feira, né? Então sempre de domingo para segunda eu vou estar gravando o vídeo, edito e já posto de manhã cedo. Então todas as segundas-feiras. Esse vídeo em específico eu estou fazendo para o dia 1º de fevereiro do ano de 2021, ok? Mas os outros vídeos também vão seguir dessa forma, ok? Então vamos lá. Mentalize agora, peça a Lord Ganesha que nos forneça um excelente conselho para nossa semana, ok? Então eu vou estar tirando 3 cartas. Uma carta número 22, a carta da harmonia. Tá? Deixa eu colocar aqui mais para vocês visualizarem, porque é muito lindo esse deck, tá? A carta da intuição, carta de número 26. E, por fim, a carta de número 7, o sustento. Como é que eu vou fazer a leitura? Né? Na grande maioria das vezes, a gente sempre tem várias formas de se jogar. Esse deck em específico, ele também tem algo que é dado como indicação. Mas o autor, em momento algum, ele é extremamente chato de dizer que tem que ser daquela forma, né? Então, como a gente vai estar tirando um conselho, e eu tirei apenas 3 cartas, dentro dos métodos aí de tarô, se a gente fosse tirar 3 cartas, a gente teria passado, presente e futuro, só que eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer a leitura de cada carta e, ao final, eu faço uma contextualização do que, de fato, a gente tem como conselho, ok? Bom, na carta da harmonia, essa carta, inclusive, ela tem uma cor alaranjada e ela nos traz muito a sensação de satisfação, alegria.
A carta da harmonia mostra, acima de tudo, que existe um equilíbrio e, ao mesmo tempo, essa satisfação da forma que tudo ocorre. Se a gente parar para analisar, a gente vai estar vendo, por exemplo, o Lord Ganesha como se tivesse um esplendor de satisfação e, ao mesmo tempo, com a sua calmaria. A gente ainda vai ter aqui um símbolo de um chakra, que simboliza, acima de tudo, a reprodução, simboliza, acima de tudo, a criatividade. É como se essa harmonia fosse algo de extrema criatividade, algo que pode ser utilizado para a máxima da criatividade. A carta da harmonia, com o Lord Ganesha, nos traz não só a sensação de bel prazer adquirido, mas de um momento onde a gente se encontra pleno para realizações. Na segunda carta, que é a carta de número 26, a intuição, o próprio gatilho, porque as cartas elas possuem gatilhos, tá, pessoal? Então, o próprio gatilho, ele já nos dá um alerta. Porque quando nós falamos de intuição, são coisas que acontecem, eu sempre digo que às vezes nós estamos em movimento, muitas vezes no trabalho, enfim, e a gente tem aqueles insights. E aquilo também pode ser considerado como intuição. Então, a carta da intuição, onde a gente tem aqui o chakra, né, do terceiro olho, né, nos indica que é necessário sempre observar essas intuições, porque intuições muitas vezes acontecem constante no nosso dia a dia e a gente não está atento para isso. Então, o oráculo Ganesha nos dá, Lord Ganesha nos dá a impressão, principalmente nessa carta, de que é necessário fazer uma observação maior na sua intuição. Muitas vezes, a gente tem algumas dificuldades que nós não conseguimos seguir os nossas intenções, né? A gente não consegue, nossas intuições. A gente não consegue, muitas vezes, seguir o que nós chamamos de coração. Quando, em realidade, o coração é a verdadeira realização, é a verdadeira vontade que ali ocorre. Então, Lord Ganesha, nessa carta, nos traz, acima de tudo, que tenhamos um certo cuidado com as nossas intuições e que observemos ela com um pouco mais de carinho. Por fim, a gente vai ter a carta de número 7, né? Inclusive, eu quero até lembrar, né, nessa carta aqui, a carta da intuição, Lord Ganesha está com um olhar espiritual muito mais aberto. É como se tudo que ocorre no mundo material, ele está ciente, mas ao mesmo tempo ele também está ciente do que ocorre no mundo espiritual, inclusive apto para receber essas intuições. Na carta número 7, que é a última carta nossa, é a carta do sustento, fala de, acima de tudo, se a gente for observar aqui, Lord Ganesha cheio de oferendas e satisfeitíssimo, né, com os seus alimentos. Então, o jogo nos mostra, no final de tudo, que essa última carta que cai, fala que a gente tem essas riquezas de realizações. E talvez você que esteja do outro lado, muitas vezes não acredita em si mesmo, porque acha que por uma situação difícil que você passe, você não vai ter capacidade de superar esse problema. Quando, na realidade, o que Lord Ganesha diz é que o que é necessário para se realizar, você já tem em mãos. O sustento, o alimento, aquilo que faz com que você fique de pé, você já possui. O conselho dessa semana, então, do dia 1º de fevereiro do ano de 2021, com o nosso querido Sussurros de Ganesha, nos dá, acima de tudo, o conselho de que estamos em harmonia, porque temos aquilo que precisamos para empreender. Precisamos ter uma observância maior com relação à intuição. Não podemos desprezar, muitas vezes, a vontade do coração. Se assim a gente faz, a gente continua dentro dessa harmonia e, ao mesmo tempo, a gente continua tendo a nossa sustentabilidade. Veja a semana como algo que você possa empreender, mas sempre observe a sua intuição. Nunca se ponha para baixo dizendo que você não tem capacidade. Às vezes, o que você necessita para realizar, você já possui. Muitas vezes você pode não ter riquezas materiais, mas você pode ter uma riqueza espiritual. Você pode ter, por exemplo, uma riqueza de conhecimentos. Então, o conselho da semana é: mantenha-se em harmonia. Observe, acima de tudo, as suas intuições. Observe tudo o que ocorre à sua volta
com um outro olhar, com um olhar espiritual. E, ao mesmo tempo, saiba que tudo no final vai dar certo. Ok? Bom, eu acho que para essa semana tá ótimo, né? O Conselheiro dos Sussurros de Ganesha. E, obviamente, a gente volta com esse quadro na próxima segunda-feira. Eu fiz esse vídeo um pouco longo, porque eu tive que contextualizar, e pelo menos nesses, 10 vídeos, eu tenho que contextualizar para que vocês possam se ambientar com a proposta desse quadro, ok? O quadro não tem como proposta fazer adivinhação, não. O quadro tem como proposta trazer um conselho para que a gente possa absorver e usar durante a nossa semana. Tá bom, pessoal? Fiquem em paz, muito axé, luz, gratidão, e a gente se vê até mais. Tchau, tchau, pessoal.